Tem. E tudo que a gente produz nesse ambiente intoxicado da política é usado como se fosse uma pedra por um adversário para atirar no outro, politicamente. Agora, a gente não é responsável pelos efeitos políticos. E você tocou num segundo ponto bem importante, só para completar. Um segundo ponto bem importante. Várias vezes vocês buscaram o apoio da opinião pública. A gente buscou sim, porque se a gente não tivesse buscado, meu amigo, não tinha existido o Lava Jato, tinha parado lá no ano 1. Então, a gente buscava, sim, o apoio da opinião pública, a gente dava publicidade, a gente achava que a sociedade merecia saber, merecia vir à luz. Tem um juiz norte-americano que fala que a luz do sol é o melhor desinfetante contra a corrupção. Então, a gente seguiu esses princípios e, mais uma vez, a gente pode ter errado em algum momento? Cara, a Lava Jato pode ter errado, mas se errou fazendo aquilo, a nossa interpretação da lei, com a melhor das intenções e porque a gente desbravou. Sempre que você for desbravar qualquer área, você está fazendo uma coisa que ninguém fez até hoje. Vocês estão fazendo um programa. Vocês não erraram em nada? Vocês não podiam ter feito melhor em nada? Cara, a gente podia ter feito melhor várias vezes. E certamente a gente errou várias vezes, não no sentido de ilegalidade, mas no sentido de fazer melhor, pior. Não com a intenção de errar, né? Exatamente porque ninguém fez antes de nós. Se eu tivesse visto alguém fazer, meu amigo, ia ter aprendido com o erro deles. Mas o que aconteceu é que a gente aprendeu com os nossos próprios erros. Então, é um aprendizado, é um caminho. A gente está desbravando e isso a gente está construindo um chão para outras pessoas, façam melhor do que nós. Mas hoje a gente não está vendo isso, por quê? Porque o sistema está impedindo, o sistema está reagindo. E aí, eles pegam essas discussões sobre condução coercitiva e falam excessos, que escândalo. Gente, escândalo não é isso. Escândalo é um não resultado. É não recuperar o dinheiro desviado. É todos os outros casos meus que acabaram em impunidade e de todos os colegas do Brasil acabarem em impunidade. Escândalo é o Supremo, de novo, não afastar os poderosos que praticaram corrupção da vida pública e permitir a sua perpetuação no poder e gerar esse ciclo da corrupção lá em cima em Brasília. Enquanto a gente não tiver um judiciário que funcione, um Supremo Tribunal Federal que funcione contra a corrupção no Brasil vai ser ainda sistêmica no meio político em Brasília. Um dos principais, na verdade, talvez o principal desdobramento da Lava Jato foi a prisão do Lula, né? Cara, quais eram exatamente as acusações sobre ele? Igor, a gente não vê como o caso principal da Lava Jato. A gente não vê. A gente vê... se você olhar a 7ª fase, você chegar na 7ª... Sei lá, mais de 7 grandes empreiteiras, eu confundi com a 7ª fase. Mas assim, a gente chegar a várias grandes empreiteiras, prender os caras, responsabilizar, conseguir acordos que recuperaram 15 bilhões de reais. Cara, a gente conseguiu repatriar na Lava Jato 700 milhões de reais. Sabe quanto que o Brasil tinha repatriado em todos os casos juntos na história pré-Lava Jato? Menos de 45 milhões. Em um caso, a gente ultrapassou 700 milhões. Caralho. Então, cara, a gente conseguiu um caso com êxito que jamais ninguém conseguiu na história. A gente conseguiu inovando, trabalhando, se dedicando e também, é claro, contando com vários lances de sorte. Eu vejo aí um alinhamento de planetas. Na minha cosmovisão cristã, Deus abriu uma janela de oportunidade para transformação no nosso país. Então eu vejo vários casos como altamente relevantes. Eu não busco pessoalizar em uma pessoa. Quem busca pessoalizar é ele. Por que ele busca pessoalizar? Porque quando ele pessoaliza em Deltan e em Sérgio Moro, é muito mais fácil você criar um discurso de perseguição contra duas pessoas do que você reconhecer que não são duas pessoas. No Ministério Público, Igor, eram 15 a 20 procuradores. Aí você diz, mas eles eram subordinados a você, né, Deltan? Não, não eram. Eles eram independentes, eles vieram de outros lugares, é como uma tribo de caciques. Se ele discordasse de qualquer coisa, ele podia voltar para a família dele e morar de um modo mais confortável, sem perder nada, sem perder absolutamente nada. Com o salário dele normal, é só ele dizer tchau, tô indo embora. Então, se qualquer pessoa ali discordasse de qualquer coisa, o grupo ia rachar. E procuradores com diferentes visões de mundo, que votavam em diferentes pessoas, que votaram nos dois lados no segundo turno de 2018. Nos dois lados. Teve gente que votou para um lado, teve gente que votou outro, e teve gente que votou nulo. A gente, entre nós, a gente compartilhava lá, né? Mas não tornava público, porque isso poderia gerar uma interpretação equivocada no nosso trabalho. Mas a gente tinha, então, pessoas com diferentes visões de mundo comprometidas a buscar a justiça de acordo com os fatos e com a lei. Se tivesse qualquer coisa errada, o grupo ia rachar. Você não mantém unido um grupo de caciques independentes para trabalhar junto num caso desse se alguém vê qualquer coisa errada. Ninguém quer apostar sua credibilidade. Exatamente. E a gente escolheu os caras mais tops que a gente encontrou no Ministério Público para chamar. Alguns tops que a gente chamou não puderam vir, mas a gente buscava, toda vez que a gente ia chamar alguém, a gente pegava a lista de todos os procuradores e todos os procuradores regionais do país e subprocuradores e pensava, cara, esses caras aqui são os melhores, vamos tentar? Ligava para um, ligava para outro, quem aceitava a gente trazia para Curitiba. Essa foi a lógica que a gente seguiu, de acordo com o conhecimento, com a experiência, com a expertise, com o casos que a pessoa trabalhou no passado, com a capacidade de trabalho em grupo, esse era um aspecto importante. E então você tinha pessoas com diferentes visões ideológicas,
trabalhando em conjunto por resultados. Então, nunca teve do nosso lado essa pessoalização do caso Lula. Mas é que claro que é o caso que ganhou grande projeção. Aí a gente faz a entrevista coletiva do Lula. A gente tinha feito N entrevistas anteriores, usando lá apresentações, PowerPoint, a gente tinha feito várias anteriores, só que não tinha tido aquela repercussão. Aí faz aquela, tem uma grande repercussão. Se eu fizesse igual em relação a um estudante que falsificou uma carteirinha estudantil, tinha 0 de repercussão. Teve Mas isso não é surpresa pra ninguém, né? Ele é o Lula, caralho. Ele vai ter repercussão em tudo que você mete ele, ainda mais você, porra. O Brasil finalmente tá criminalizando os políticos, filha da puta, ó. O Lula é um puto exemplo aí, na minha opinião. Tudo que fosse envolver esse cara ia ser um show, um espetáculo, não importa. Erro de cálculo nosso. Erro de cálculo. A gente achou que fazendo igual as outras vezes, a gente ia ter um resultado igual. É porque ele não é igual. Infelizmente não é. Não é. Ele não é uma pessoa igual a todo mundo. Não é. Infelizmente, esse foi um erro de conta nossa sobre o modo, né, de apresentar, que pode ter gerado uma interpretação equivocada de parte da sociedade, mas a nossa intenção era de fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez nos casos anteriores. Se olhar os casos anteriores, se olhar a coletiva da 7ª fase, a gente colocou um gráfico mostrando como funcionava a lavagem de dinheiro, de empresa para empresa, como passava para as contas do IUCEF, das empresas, como é que o dinheiro voltava. Então a gente sempre tentou ser didático. A gente acha importante... A gente não acha que a pessoa tem que ter feito direito para entender de corrupção. A gente não acha que a pessoa tem que pagar uma faculdade para entender de corrupção. A gente quer ser simples e levar informação simples para que a pessoa que está nos ouvindo lá, que seja o que for, professor, dono de casa, engenheiro, a pessoa entenda do problema e qual é a solução, porque eu preciso dessa pessoa se eu quero mudar o Brasil. Eu preciso do engajamento, preciso que ela entenda. Então, na Lava Jato, a gente adotou uma estratégia de comunicação de ser extremamente didático, com apresentaçõezinhas, com gráficos, e a gente fez isso em toda a Lava Jato. A gente fez isso nas redes sociais, a gente alertava para os problemas, isso é uma estratégia de comunicação maior que a gente usou sim, e que é essencial para a gente carregar a sociedade conosco, dar transparência para a sociedade confiar no nosso trabalho, confiar na credibilidade e sustentar mesmo contra todos os reveses que vinham no mundo político. E o que aconteceu no final das contas foi a mesma coisa que aconteceu na Itália. Lá na Itália, os procuradores atuaram de modo firme contra a corrupção, o sistema político gerou uma série de narrativas. Uma hora essas narrativas começaram a grudar, e quando começaram a grudar, eles passaram com o rolo compressor, descriminalizaram crimes como Caixa 2 eleitoral, eles tornaram ilegais as cooperações retroativamente, derrubando casos, coisa parecida com o que acontece hoje quando se faz essa aplicação retroativa de novas regras, e seguiram mudaram tudo para que tudo sempre continuasse igual. O mesmo, né? Entendi. Exatamente. E uma das coisas que eu escuto bastante rádio, e eu escuto o Reinaldo Azevedo, por exemplo, falar bastante que não tem nenhuma prova contra o Lula, cara. Tem que abrir os processos e olhar. E lá você tem sentenças que explicam muito bem o que aconteceu. Qual que é o sentido? Qual é o sentido, Igor? De você ter uma reforma no sítio feito por uma empreiteira. Quantas empreiteiras do porte da OAS você vê indo fazer uma reforma num sítio? Quantas empreiteiras do porte de uma OAS você vê indo fazer uma reforma e pagando, sei lá, a cozinha de um apartamento para alguém? Essas empreiteiras, elas fazem estrada, elas fazem ponte, elas fazem refinaria. Elas não fazem elevador. Exatamente, ela não pendura quadro na parede, ela não faz cozinha. É tipo chamar um elefante para esmagar uma formiga, né? Exato. Qual que é a explicação alternativa que você me dá para isso? Não existe explicação alternativa. E mais, qual é a razão para um diretor da Petrobras dar dinheiro, segundo as acusações, segundo as evidências estão lá, para Vacari? Qual é a razão para Vacari poder mandar? Vacari não tinha um cargo no executivo, Vacari é de uma estrutura partidária. Por que Vacari tinha poder de mando no diretor da Petrobras? Cara, é 2 mais 2, cara. Então, quando você olha a realidade, você olha como funcionou e você olha onde foi parar o dinheiro, você precisa lembrar que o ex-presidente Lula ele foi condenado não por triplex e não por sítio apenas. Ele foi condenado por esquema de corrupção da Petrobras, envolvendo dezenas de milhões de reais. Não foi 1 milhão e pouco do triplex e 1 milhão e pouco do sítio. Foi muito mais que isso. Depois você vê ainda outro caso do Instituto Lula, mas que ainda estava pendente de julgamento. E agora tudo isso foi anulado pelo Supremo. As investigações vão ter que recomeçar do zero. Provavelmente vão dar em prescrição se chegarem em algum lugar. Agora, e eu preciso ressaltar sempre que eu falo sobre qualquer caso específico. Coisas não foram destruídas já e já era. Esse é o problema. Quando você anula, você não consegue reproduzir as provas. Por quê? Porque você não tem como refazer uma busca-apreensão feita 5 anos atrás para aprender as mesmas coisas. Não vão estar lá. Então essas provas vão pro ralo. Exatamente. Eles anularam, eles garantiram impunidade. Sim. Mas eles não inocentaram, né? Ninguém julgou ele inocente, ninguém apontou inocente. Sim, claro. Mas é que tipo ele nunca mais vai ser preso.
por isso. Provavelmente. Muito provavelmente. 99% não vai ser preso. Mas sempre que eu faço esses comentários sobre casos individuais, eu preciso ressaltar, isso vale para toda a nossa entrevista, que a última palavra é sempre da justiça, toda pessoa é presumida inocente até a última recurso, da última decisão, no último tribunal, e que eu não estou imputando culpa a ninguém. A pessoa é julgada pela justiça. Eu vi ele falando lá. Eu acho que ele é a alma mais honesta que já existiu. Eu vi ele falando. É verdade, eu acho. Então, são coisas escandalosas mesmo. O lance da Atibaia, do Triplec, que nem ele fala. Mas eu entendo o argumento.